Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos na página 186 do livro Diálogo, escrito por Santa Catarina de Sena. Item 20.4. As lágrimas de fogo. Falei sobre as lágrimas imperfeitas e perfeitas, dizendo que brotam do coração. Qualquer que seja o motivo pelo qual se chore, é do coração que todas as lágrimas nascem. Nesse sentido, indistintamente podem ser chamadas lágrimas cordiais. A diferença entre elas encontra-se na qualidade do amor, bom ou mal, perfeito ou imperfeito. Falta-me responder sobre o caso daqueles que, desejosos de possuir a perfeição das lágrimas, não conseguem chorar. Existe alguma lágrima que não saia dos olhos? Sim. Existe um pranto de fogo, procedente do desejo santo e que faz consumar-se no amor por mim. Há pessoas que gostariam de chorar na renúncia de si mesmas e no desejo de salvar os outros, mas não conseguem. Relativamente a tais pessoas, afirmo que já possuem a lágrima de fogo, com que chora o Espírito Santo. Sem lágrimas exteriores, elas me oferecem as aspirações da vontade que deseja chorar. Aliás, se prestares atenção, verás que o Espírito Santo chora em cada servidor meu que possui o desejo santo e faz orações contínuas e humildes em minha presença. Ao que parece, foi quanto pretendia afirmar o glorioso apóstolo Paulo ao dizer que o Espírito Santo chora em mim, com gemidos inenarráveis. Romanos 8:26. A vosso favor. O fruto da lágrima de fogo não é menor que o das demais. Muitas vezes até maior, dependendo da intensidade do amor. Ninguém deve perturbar-se, pois, e julgar-se distante de mim, só porque não derrama as lágrimas que deseja. Ao desejar lágrimas, ocorre conformar-se à minha vontade, humilhar-se diante do sim e do não, por mim pronunciados. Às vezes, deixo uma pessoa sem lágrimas, a fim de que permaneça numa atitude humilde, em oração contínua, desejosa de chegar a mim. Almas existem que, se conseguissem o que almejam, nem tirariam proveito, sentir-se-iam satisfeitas com a obtenção das lágrimas desejadas e cairiam no egoísmo. É para vosso crescimento que não dou lágrimas exteriores, mas unicamente as do espírito, as do coração, inflamadas na chama da divina caridade. Em todo estado de vida e ocasião, tais pessoas podem agradar-me, a menos que o seu espírito se afaste de mim por falta de fé e amor.
Sou o médico, vós sois os doentes. Dou a todos o que é necessário para a salvação e o crescimento de vossas lágrimas. Então, há lágrimas que não saem pelos olhos, né? É o que Deus está nos explicando aqui, né? Ele nunca deixa de afirmar que as lágrimas nascem do coração, ou seja, da vontade, né? Isso é muito importante, essa ligação, né, da expressão exterior, né, com a vontade e não com a emoção, né, com a vontade. Ele sempre está falando isso para nós aqui, né? As lágrimas nascem da vontade. Item 20.5. As lágrimas são infinitas. Conforme acabo de explicar, filha querida, essa é a doutrina sobre as 5 lágrimas. Afoga-te, pois, no sangue de Cristo crucificado, o Cordeiro humilde, sofredor e puro. Esforça-te por crescer nas virtudes. Aumenta em ti a chama da minha caridade. Os 5 tipos de lágrimas são como que canais. 4 deles derramam infinitas espécies de lágrimas, as quais produzem a vida se forem usadas de acordo com a virtude. Infinitas, repito, não no sentido de que tenhais que chorar sem fim nesta vida, mas relativamente ao desejo da alma. Já afirmei, item 20.1, que a lágrima brota do coração. De novo, né? É ele que a recolhe no desejo santo e oferece aos olhos. Como a madeira verde atirada ao fogo, por causa do calor, sua umidade ferve, geme. Com a madeira seca não acontece assim. Igualmente sucede com o coração, quando a graça divina o renova, destruindo a sequidão do egoísmo que enrijece a alma. Amor e lágrimas unem-se no desejo santo. Mas este último, durante esta vida, não tem limites. Quanto mais o homem ama, menos acredita estar amando. Desta forma, o desejo ulterior de amar provoca o pranto. Quando a alma se separa do corpo e chega até mim, seu fim último, não deixa o desejo santo. Continua a querer-me e a amar o próximo. A caridade penetrou em si como rainha, levando consigo o merecimento de todas as virtudes. Como já disse, item 14.4, cessa todo o sofrimento. Ao desejar-me, a alma me possui, sem temor de vir a perder o que tanto sonhara. Todavia, suas aspirações crescem. Ao desejar, é atendida, e ao ser atendida, deseja mais, sem ameaça de qualquer fastio. Nem sofre ao desejar ainda. A perfeição é total. É desse modo que o vosso desejo é infinito. Nem poderia ser diferente. Se me servisseis apenas com atitudes finitas, nenhuma virtude vossa alcançaria a vida. Sou o Deus infinito e quero serviço infinito de vossa parte. Mas de infinito só tendes o desejo da alma. Por isso, dizia antes que as lágrimas são infinitas. Infinitas por estarem associadas
ao desejo santo, infinito. Depois da morte, a lágrima sensível não acompanha o homem, mas ele leva consigo os merecimentos do pranto terreno e os consome. Sucede tal como a água que se atira numa fornalha. Ela não fica de lado, mas é pelo fogo absorvida e vaporizada. Sim, é quanto acontece com o homem que chega ao céu para experimentar o fogo da caridade divina, cheio de amor na união comigo e o próximo, causa de suas lágrimas. Ele não para de me oferecer suas aspirações, felizes e lacrimosas. Só que não serão mais lágrimas dos olhos, mas lágrimas de fogo do Espírito Santo. Item 20.6. Frutos das 5 lágrimas. Compreendeste agora como as lágrimas são infinitas. Mesmo durante essa vida, há tantas maneiras de chorar no estado da união, que tua alma é insuficiente para declará-las. Depois de explicar-te como são as lágrimas nos 4 estados da vida espiritual, falta-me discorrer sobre os frutos que elas e o desejo santo produzem. Efeitos, item 20.6.1. Efeitos das lágrimas de condenação. Aqui Deus, como eu disse anteriormente, né, ele vai falar sobre o mesmo assunto com diferentes perspectivas, né? Então, ele já descreveu os 4 estados espirituais do homem, né? Agora ele vai descrevê-los em outra perspectiva, né? Na perspectiva das lágrimas. Efeito das lágrimas de condenação. Começo por aquela lágrima a que me referi no começo. A lágrima dos homens que vivem pecaminosamente no mundo, que consideram seu Deus as pessoas, as coisas, a própria sensualidade. Essa atitude é para eles a fonte de todos os males na alma e no corpo. Disse acima que as lágrimas nascem do coração. De novo, né? De fato, o coração chora de acordo com seu amor. O pecador, por exemplo, chora quando o coração sofre com a perda de um objeto amado. Suas lágrimas são numerosíssimas, conforme a variedade do amor. Aqueles que estão voltados para as coisas criadas e não para o Criador, né? Eles choram, né? O pecador, por exemplo, chora quando o coração sofre com a perda de um objeto amado. Suas lágrimas são numerosíssimas, conforme a variedade do amor. Achando-se corrompida a raiz interior, que é o egoísmo, tudo nasce corrompido. É como uma árvore cujos frutos fossem venenosos, as flores podres, as folhas manchadas e os ramos voltados para o chão, vergastados pelos ventos. Tal é a árvore interior dos pecadores. Vós, porém, deveis ser árvores de amor. Por amor vos criei, sem amor não podeis viver. O homem virtuoso planta sua árvore no vale da humildade, o orgulhoso na montanha da soberba. Mal plantada, as árvores deste último só produzem frutos mortais. Parágrafo 1º.
as más ações. Frutos desta árvore são as más ações, carregadas de veneno por muitos e diferentes pecados. Mesmo quando o pecador pratica uma boa ação, não merece para a vida eterna, uma vez que a raiz do egoísmo prejudica tudo. Aqui ele fala não merece, é que o pecador não ganha méritos, né, para a vida eterna, né? Sua alma, em pecado mortal, não possui a graça. Mesmo assim, o homem pecador não deve deixar de praticar o bem, pois toda boa obra terá a sua recompensa. São Tomás de Aquino, né? Ele diz aqui, referente a isso aqui que eu acabei de ler, né? Que o homem pecador não deve deixar de praticar o bem, pois toda boa obra terá a sua recompensa. São Tomás de Aquino diz que as orações do pecador são ouvidas por Deus. Então, o pecador nunca deve deixar de fazer boas obras e de rezar, né? A boa ação praticada em pecado mortal não merece o céu, mas é paga por minha justiça. Às vezes darei bens materiais. Outras vezes, como já disse antes, ao tratar desse assunto, item 14.10, dou uma vida mais longa, para que possa o pecador emendar-se. Outras ainda, concedo a vida da graça pelos merecimentos de algum meu servidor, ou seja, de um servidor que está rezando por esse pecador, né? Foi o que fiz no glorioso apóstolo Paulo, que abandonou a infidelidade e as perseguições ao cristianismo devido às preces de Santo Estevão. Como vês, qualquer que seja o seu estado de vida, ninguém deve deixar de fazer o bem. Isso aqui é tremendo, né, o que Deus está falando aqui. Tremendo. E é muito contrário ao nosso raciocínio humano, né? Quer dizer, quando a gente vê um homem mau, né, fazendo bem, a gente normalmente considera que isso não adianta, né? Mas Deus está falando que adianta muito, né? E dá um exemplo extraordinário, né? Da conversão de Paulo, né? Pelas orações de Santo Estevão, não é? Que morreu apedrejado, né? Por perseguidores de Cristo que estavam na mesma perspectiva de Paulo, ainda pecador, né, e perseguidor dos cristãos. Então ele diz, né, que ele dá vida longa, mais longa, né, para essas pessoas se converterem, né? Ou seja, ele dá oportunidade, né, para esses pecadores que fazem eventualmente o bem, que eventualmente oram, né, para que eles se convertam. E como que eles se convertem? Pelas orações dos outros. Pelas orações dos outros. Então a gente nunca deve deixar de rezar por quem a gente deseja conversão, né? Nunca deve, nunca. Parágrafo 2º. Os sentimentos maus. Então aqui ele está falando dos pecadores, né?
De novo, a mesma coisa que ele falou antes, ele está dando mais detalhes, mas ele está usando aqui como perspectiva as lágrimas de condenação, né? Os maus sentimentos, os sentimentos maus, né? Dizia que as folhas desta árvore de morte são podres. Referi-me aos maus sentimentos do coração. Tais sentimentos internos ofendem-me e levam a pessoa ao ódio e desprezo pelos outros. Qual ladrão, o pecador rouba-me a honra para atribuí-la a si mesmo. Ele já falou isso também, dessa mesma forma, né? Que o pecador, ao se considerar que tudo que ocorre na vida dele é pelos méritos dele mesmo, ele está roubando de Deus esse mérito, né? São flores apodrecidas, causadoras de náusea pelas duas espécies de julgamento que causam. Primeiro, a meu respeito, o homem pecador pronuncia-se iniquamente sobre meus ocultos juízes e mistérios. Despreza tudo quanto realizei por amor. Nega quanto revelei em meu filho. Destrói os meios por mim oferecidos para se alcançar a vida. Tais pessoas tudo julgam e condenam em sintonia com seu parecer enfermiço. O egoísmo cegou-lhes a inteligência. Vedou o olhar da fé. Vendou, aqui está vendou, né? O olhar da fé. Impediu-lhes de reconhecer a verdade. Segundo, ele fala que duas espécies de julgamento, né? O primeiro ele acabou de descrever, né? A segunda espécie de julgamento relativamente ao próximo. Uma fonte de numerosos males. Sem autoconhecimento, o infeliz pecador pretende pronunciar-se sobre o segredo íntimo dos outros. Baseado em comportamentos exteriores, julga os sentimentos do coração. Meus servidores julgam sempre retamente, pois fundamentam-se na minha bondade. Os pecadores, sempre mal, alicerçados que estão na maldade. Então, os pecadores sempre julgam mal, né? De seus juízos nascem, muitas vezes, o ódio, homicídios, desprezo pelos demais, distanciamento de meus servidores devido ao seu amor pela virtude, ao amor dos servidores pela virtude, né? Então, os sentimentos maus. Quantos desses sentimentos nós não temos, né? Esses sentimentos maus, né? Em todas as coisas da nossa vida, né? Como que nós somos julgadores dos outros, né? Nas mais variadas situações, né? Como nós julgamos mal os outros. Como nós nessa crise, né, que nós vivemos no Brasil e no mundo, né, estamos vivendo, nós não julgamos mal as pessoas, né? As pessoas que sucumbem, por exemplo, à crise, ou as pessoas que exemplos simples, né? Nós sempre estamos conversando, né, sobre essa questão atual, né, do uso de máscaras, né? Como que a gente julga mal, né, as pessoas que se preocupam em usar máscara, né? Como que a gente é impiedoso, né, com essas pessoas, com tudo, né, com as pessoas que
que se rendem ao mundo de formas diversas, como que a gente julga essas pessoas, né? Como que a gente é maldoso, como que a gente é pouco caridoso com as várias situações da nossa vida, né? Nossa vida que transcorre em torno de nós, né? Com as pessoas, com os medos das pessoas, com as deficiências das pessoas, com as fraquezas das pessoas, né? Como que a gente se mostra tão superior às pessoas, né? Tão, enfim. Essa é uma atitude permanente nossa, né? Sentimentos maus, né? As más palavras, aos poucos vão aparecendo as folhas, que são as palavras. Os pronunciamentos ofensivos a mim, ao sangue de meu filho, prejudiciais aos outros homens. A preocupação dos pecadores é falar mal, blasfemar contra minhas obras, murmurar contra todo mundo. Consideram como realidade tudo o que o seu julgamento sugere. Pobres infelizes, não sabem que a língua foi feita unicamente para me louvar, para a confissão dos pecados, para a promoção da virtude, na salvação dos homens. Então, a língua foi criada para quê, né? Unicamente para me louvar, para a confissão dos pecados e para a promoção da virtude na salvação dos homens, né? Para a pregação da virtude, né? Para louvar a Deus, para confessar os pecados e para promover a virtude na salvação dos homens. Folhas manchadas pela culpa, tudo isso porque está sujo o coração onde nascem, cheio de duplicidade e mal, além de prejudicar o homem com a perda da graça. As palavras suscitam desavenças na vida social. Já ouvistes falar que, devido às palavras, acontecem revoltas nos estados, ruína de cidades, homicídios e muitos outros males. A palavra pronunciada penetra fundo no coração do homem a quem é dirigida. Atinge regiões que nenhum punhal alcança. Aqui nós podemos confessar vários pecados, né? Milhares de pecados, né? Nossos, que nós cometemos com a língua, né? A língua. Isso é terrível, né? O que Deus está falando aqui é terrível. A capacidade da língua de ferir as pessoas, as outras pessoas, é imensa, né? Atinge regiões que nenhum punhal alcança, né? Então, isso da palavra, não é? Isso é o que todos os santos nos dizem, né? A palavra, ela tem uma força tão grande, né? Porque ela carrega de certa forma um poder divino, né? A nossa palavra, né? Ela carrega de certa forma um poder, né?
O poder do verbo, né? Do verbo de Deus, né? Então, de fato, a nossa palavra, ela tem que ser usada com muito cuidado, né? Em todas as nossas situações da vida, né? Mesmo em conversas simples, em encontros informais, em bate-papos que nós não damos muita importância, né? Não em questões formais, nem em palestras e tal, porque aí o orador toma mais cuidado, né? Mas o nosso papo cotidiano, né? As nossas conversas cotidianas, as nossas palavras carregam esse poder de ferir, né? E esse poder, o poder contrário também ela carrega, obviamente, né? Ou seja, para aquelas três objetivos que Deus fala que criou a língua para eles, né? Para louvá-lo, para a confissão dos pecados e para a promoção da virtude. Então, aí também ela carrega o mesmo poder, né? Então, a gente devia usar as palavras só para essas três situações, né? É o que Deus está nos ensinando, né? Louvar a Deus, confessar os pecados e promover a virtude. As más palavras. Isso é terrível. Parágrafo 4. Os vícios capitais. A árvore de morte possui 7 galhos inclinados para a terra, que produzem flores e folhas. São 7 vícios capitais, responsáveis por numerosos e diferentes pecados, todos eles enraizados no egoísmo e no orgulho. Os frutos são as más ações. Esses galhos, os vícios capitais, inclinam-se para a terra, enquanto tendem unicamente para a frágil e desordenada realidade deste mundo. Inclinam-se para nutrirem-se incansavelmente da terra. Os pecadores são insaciáveis e insuportáveis a si mesmos, sempre inquietos a procurar justamente o que não os pode saciar. O motivo por que são insaciáveis é o seguinte: como pecadores, desejam só as realidades finitas, ao passo que eles, no que se refere ao ser, são infinitos, isto é, jamais deixarão de existir. No máximo, perderão a vida da graça por causa do pecado mortal. O homem é maior que as realidades criadas, não vice-versa. Somente estará satisfeito quando atingir um bem superior a si. Não somente eu sou maior que o homem. Disto decorre que somente eu, Deus eterno, consigo saciá-lo. Separado de mim pelo pecado, o homem vive perenemente atormentado e sofredor. Então, o homem é maior que as realidades criadas. Esse é o tema de um ensaio de Gustavo Corsão chamado O Desconcerto do Mundo. Esse é o tema central desse ensaio, que é uma obra-prima da ensaística brasileira. Uma obra-prima. Esse ensaio ele está publicado num livro que tem o mesmo título desse ensaio, O Desconcerto do Mundo. Então, o que é o desconcerto do mundo, né? O desconcerto do mundo é exatamente o que ele fala aqui.
como pecadores, desejam só as realidades finitas, ao passo que eles, no que se refere ao ser, são infinitos. Isto é, jamais deixarão de existir. No máximo, perderão a vida da graça, por causa do pecado mortal. Então, o desconcerto do mundo é isto, é a agitação dos homens que insaciáveis pelos bens do mundo. Né? E o Corção, obviamente, chega à mesma conclusão, né? Ele gira no ensaio em torno disso. O mundo nos parece desconcertado porque nós somos maior do que as realidades criadas. Nós estamos muito acima dessa agitação do mundo, né? E nós nunca nos saciaremos com as coisas do mundo. Nunca. Né? Nós só nos saciaremos em Deus. Também é aquela famosa frase de Santo Agostinho, né, no início das Confissões, né? Meu coração só encontra paz, ou só encontra... É uma frase famosa que não me ocorre aqui, né? Só encontra a paz em Deus, né? Então esse pequeno parágrafo 4 aqui é todo o tema do ensaio O Desconcerto do Mundo, de Gustavo Corsão. Parágrafo 5º. Vamos ver se dá para terminar esse parágrafo aqui hoje. Ao sofrimento segue... os vendavais da vida, que é o desconcerto do mundo, né? Os vendavais da vida. Ao sofrimento segue o pranto. Sobrevêm então os vendavais que açoitam esta árvore de quem ama a sensualidade como razão da própria vida. Os vendavais são 4. Olha os vendavais. A prosperidade, da prosperidade, vendaval da prosperidade, vendaval da adversidade, vendaval do temor servil e o vendaval do remorso. A prosperidade material alimenta o orgulho, a presunção, leva o pecador a valorizar-se excessivamente e a desprezar os outros. Se for patrão, oprimirá o súdito com muitas injustiças. A prosperidade é ainda causa de vaidade pessoal, de impureza do corpo e do espírito, de desejo de fama e de muitos outros defeitos. Tua linguagem nem seria capaz de enumerá-los, seria então má em si mesma a riqueza? Então Deus está se perguntando aqui, né? Não. Assim como as outras 3 realidades de que falo. O que está apodrecido é a raiz da árvore, a ruína de todo o resto. Eu, autor de todos os acontecimentos, sou imensamente bom. À prosperidade material pode sobrevir o choro, quando o coração, insaciável, não realiza os seus desejos. Ante essa impotência, o pecador sofre e chora, porque as lágrimas, como disse, nascem do coração, do desejo, da vontade. Segue-se o vendaval do temor servil. Quando um homem tem medo de perder quanto ama, até sua sombra causa-lhe temor. Olha que coisa. Até sua sombra causa-lhe temor. Por exemplo, o medo de morrer, de perder um dos filhos ou qualquer outra pessoa, o medo de ser humilhado,
de decair na posição social, de perder a boa fama, a riqueza. Semelhantes temores não permitem ao homem nem conservar em tranquilidade os bens que possui desordenadamente. Escravo de suas posses, o pecador vive temendo. E como o pecado é privação, a pessoa termina no nada. Nós temos, infelizmente, né, esse temor em nós permanentemente. Nós hoje vivemos temendo, né? Temendo. Temendo. Principalmente hoje. Nós, que eu estou dizendo, católicos, né? Às vezes católicos tradicionais, né? Nós temos medo hoje de tudo. Nós temos medo do globalismo. Nós temos medo de uma próxima coisa que vai acontecer no mundo. Nós temos medo de tudo. Nós temos medo de perder coisas que para nós são importantes. Nós vivemos numa espiral de medo hoje. Uma coisa impressionante. Impressionante. Né? Ele está falando disso aqui, né? Esse homem que vive temendo, não consegue conservar em tranquilidade os bens que possui desordenadamente. Ou seja, esse medo nos faz ficar cegos mesmo para aquelas coisas que nós temos, que nós devíamos agradecer a Deus por isso, né? Nem as coisas que nós realizamos ao longo da vida, que nós temos, que são estáveis, isso não, a gente nem percebe por causa desse medo, esse medo excessivo que nós temos, esse medo de perder, né? Esse medo de perder, esse medo de nos colocarmos nas mãos de Deus, né? É terrível a nossa situação, terrível. A gente fala muito, né? A gente gosta de falar dos outros, né? É o nosso esporte favorito, né? Então a gente fala, nossa, esse pessoal está com medo desse vírus, né? Esse pessoal tá influenciado pela imprensa. Esse pessoal não está vendo a realidade. Mas nós mesmos estamos com medo de outras coisas, né? Nós sabichões que somos, né? Nós imaginamos que nós sabemos tanta coisa, né? Que essas pessoas ignorantes que usam máscara por aí, né? Não sabem. Mas nós temos mais medo do que essas pessoas, né? Nós temos medo de tudo. Nós ficamos, enfim, vendo vídeos, imaginando coisas. Qual é agora a grande conspiração que os globalistas estão fazendo para nos, enfim, né? Nós agora vamos ter o que? Chips no corpo, hackeamentos de DNA, tudo isso perpassa a nossa realidade hoje, né? O homem vai ser escravo do poder global, nós não vamos ter mais liberdade no futuro, coitado dos nossos filhos, nós vamos criar uma geração de robôs, os robôs vão substituir o ser humano, todos esses medos nossos, né, hoje em dia, né, que ele chama de temor servil, inclusive. Deus está chamando de temor servil, né? Por quê? Somos
escravos de nossas posses, né? O pecador vive temendo, temendo. O pecador vive temendo. E como o pecado é privação, a pessoa termina no nada. Então esse é o nosso fim. Esses que cultivam esses medos, nós que cultivamos esses medos, né, vamos terminar no nada. Certo? Então, esse aqui é um alerta muito grande que Deus faz para nós hoje. Né? Ele chama vendaval isso. Vendaval do temor servil. Nós não temos na nossa cabeça nenhuma tranquilidade. Nada. Nenhuma tranquilidade. Muitos de nós precisamos tomar remédio para dormir, né? Porque nós não temos tranquilidade. Nós não. De fato, isso é uma demonstração prática de falta de fé, né? De falta de fé. Ou seja, nós estamos num vendaval e nós nos consideramos sozinhos nesse vendaval. Sozinhos. Isso é uma demonstração prática de falta de fé. Nós não temos fé. E o vendaval aqui, a gente pode falar de vários vendavais, né? O vendaval na igreja, né? O vendaval na igreja. As várias preocupações que nós temos com isso, com aquilo, com aquele detalhe, com aquele outro. Com as coisas que acontecem, né? Enfim, que o Papa é isso, o Papa é aquilo, e a igreja está assim, e nós não temos isso, nós não temos aquilo, a igreja antiga era muito melhor, meu Deus do céu, está tudo acabando, nós vamos... Enfim, esse medo generalizado, né? Medo generalizado é uma coisa terrível, né? A Juliana está falando assim, que vergonha de mim, eu me enquadro nessas turmas todas aí. Deus não está feliz comigo, não. Não, mas todo mundo enquadra nessas coisas. Em vários níveis, Juliana. Todos nós somos assim, né? Todos nós somos assim. Nos nossos vários desesperos cotidianos. Eu acho que travou aqui. Eu estava dizendo, todos nós somos assim, como você descreveu aqui, né? Nos nossos vários desesperos cotidianos, nas nossas várias murmurações cotidianas. Nós todos somos assim, como Deus está descrevendo aqui, né? Enfim, isso é terrível, né? Nós olharmos para a nossa alma e vermos quanto nós estamos embebidos nesses vendavais da vida. Note que esse parágrafo 5 tem o título Os Vendavais da Vida. Por que nós estamos nesses vendavais, né? Por que nós não temos a tranquilidade, né? Porque nós não temos fé. A nossa fé ou ela é intelectual, né? Como a fé de Lutero, puramente subjetiva, ou ela é uma fé sentimental. Ela não é uma fé real. Porque se a gente tivesse essa fé real, a gente a demonstraria no nosso cotidiano. Né? Vocês vejam, todo o estudo que a gente faz apreensivo. Nossa, o que eu vou saber aqui, né, nesse estudo? Né? Que coisa terrível que eu vou saber aqui. Né? Então, todo o nosso coração está num vendaval terrível. Né? E é bom que a gente veja essa palavra de Deus Pai, né?
para para nos saculejar, né? Para nos saculejar. Gente, por que vocês estão temendo as coisas assim? O que está acontecendo com vocês? O que está acontecendo com a cristandade? O que está acontecendo com esses cristãos que não têm fé, que não têm tranquilidade, que não se voltam para as coisas realmente importantes da vida? Né? Por que vocês estão perdendo tempo? Né? Exatamente. Esse livro põe a gente de frente com a nossa feiura. Sim, isso mesmo. Muita gente lê esse livro, né? Pensando que Deus está falando dos outros, né? Quando ele está falando aqui dos vendavais da vida, do pecador, do temor servil, muita gente pode ler esse livro, né? Na perspectiva assim, olha, ele está falando dos outros, tá vendo? Não é de mim. Essa é a pior perspectiva da leitura desse livro, né? Então é terrível o que Deus fala aqui e a nossa situação da alma da gente, né? Da alma da gente. É feia demais, né? Então, quando ele fala dos sentimentos maus, das más palavras, dos vícios capitais, ele está falando para nós, né? Pessoalmente aqui, né? Porque sim, ele está se dirigindo a uma alma escolhida por ele, que é Santa Catarina de Sena. Mas ele está falando para ela sobre nós, né? Sobre nós aqui. Que no máximo nós podemos nos considerar, nas palavras de Deus, né, cristãos de caridade comum, né? Ele tem essa classificação, né? Então, quando ele está falando disso aqui, ele está falando para nós. E a gente tem que tirar esses frutos, né? Eu vou ter que parar aqui, não vou continuar o item, mas eu vou, na leitura de amanhã, eu vou voltar a esse parágrafo 5 e começar ele desde o início. Embora eu já tenha ido aqui um pouquinho na frente, mas eu vou voltar a comentar isso amanhã. Estamos na página 192, então parágrafo 5. Então, agora se vocês tiverem alguma observação, além das que a Juliana fez aí, alguma pergunta, podem fazê-las. Ô professor. Sim. Como eu sou uma baita medrosa, eu tenho procurado me concentrar mais no hoje e pedindo a Deus que aumente em mim a fortaleza, entre outras coisas, né? E uma coisa que eu tenho feito é até diminuir uma busca frenética que eu ficava por notícias. Desde que eu li naquele livro Ao Pé da Cruz, quanta dor Nossa Senhora, que era uma criatura perfeita, né? Quanta dor ela teve ao saber, né? Ela, quando apresentaram Nosso Senhor no templo, e Simeão, né, disse que aquela criança haveria de ser fruto de queda e de... qual que é a palavra, professor? De contradição. Isso. Para as pessoas, né, da dor que aquilo, que Nossa Senhora guardou aquilo no coração, mas quanto aquilo doeu, eu fiquei pensando que como que eu, que sou tão imperfeita, se eu ficar procurando, né, saber as coisas assim, com tanta avidez, quanta dor isso vai provocar, quanto afastamento até isso pode provocar no meu coração imperfeito, né?
Então, até, só para dar uma ideia para o senhor, assim, que eu vou fazendo exercícios pequenos, assim, né? Mas no meu celular eu tenho um aplicativo de previsão do tempo. Até isso eu tenho procurado parar de olhar, porque eu não gosto do calor, eu prefiro o tempo mais fresco. Eu fico doida para chover, eu fico doida para parar de fazer esse calorão. Então, assim, até isso eu tenho procurado conter em mim, sabe? Porque aí eu entendi por que até no exame de consciência tem lá, tão abominável você ficar procurando cartomante, búzios, adivinhações. Porque Deus é tão sábio que ele sabe que nós somos completamente despreparados para isso. Então, quando o senhor vai falando aí a respeito de as nossas preocupações com o globalismo, com o transhumanismo, eu tenho arrepios com esse transhumanismo. Todos nós. Então, eu vejo que aí é aquilo que Santa Teresa d'Ávila dizia, né? É a nossa imaginação, a louca da casa, né? É nesse sentido, não é isso? Que essa imaginação faz mal a nós, não é? Exatamente. Então, mas é isso que eu quis dizer, porque é só trazer da minha experiência, assim, de medrosa quanto mais que eu vou fazendo, assim, de exercício diário, sabe? Com coisas pequenas, porque se eu realmente começo a pensar, e eu acho que é aí que a mídia faz tão mal, porque ela faz as pessoas entrarem nesse nível de imaginação, porque são coisas que estão completamente fora do nosso controle e que levam as pessoas a um medo desenfreado, sabe? Isso. Uma das coisas, né, que faz mal. É, isso mesmo. O livro que você falou é esse aqui, né? Do padre Frederick William Faber. Ao pé da cruz. Esse livro é extraordinário, né? Extraordinário. E eu sugiro a todos que puderem comprar esse livro. Mas, nossa, você falou tanta coisa, tem tanta coisa a comentar no que você falou, né? Essa coisa de viver um dia de cada vez, né? Vocês vejam como que a gente vivendo um dia de cada vez, a gente percebe todos os mimos que Deus nos faz todos os dias. Quanto que Ele nos ama. Se a gente se a gente conseguir, né, nos libertarmos desses vendavais, né, das notícias, dos vídeos de YouTube, das coisas que estão acontecendo no mundo, que fogem completamente do nosso controle, né? Porque hoje o homem vive uma situação muito, muito especial, que nunca viveu, né? Nós sabemos de tudo que está acontecendo no mundo. E mais, não só isso, mas nós só sabemos das coisas que interessam para as pessoas nos mostrarem. As outras coisas, por exemplo, as coisas boas que acontecem no mundo, nós não sabemos. Porque no mundo acontece muita coisa boa. Muito mais do que as coisas más, né? Porque Deus está agindo no mundo. Quantas conversões que estão ocorrendo hoje, agora, nesse minuto, que nós nem ficamos sabendo. Nós ficamos sabendo dessas besteiras. Como cada dia mais, se você é um interessado nesses assuntos, né? Cada dia surge vídeos e mais vídeos sobre esse tal de transhumanismo. Transhumanismo. Pois que isso tem a ver com a gente, né? Ah, não, mas lá na frente isso vai te pegar. Mas como vai me pegar? Ninguém sabe se vai pegar, se não vai pegar. Ninguém sabe para onde que isso vai. Não é? Ninguém sabe como esses planos gerais de controle do mundo vão se desenvolver. Não é?
Eu já falei para vocês, a nossa vontade ninguém controla. Ninguém controla a nossa vontade, nem Deus controla. Então, não vai haver uma época em que vão controlar a nossa vontade. Né? Só nós podemos direcionar a nossa vontade para o que a gente quiser. E é o que você fala. Você está direcionando a sua para as coisas que você considera importante. Não é? Então, cada um de nós, dependendo do nosso temperamento, das nossas inclinações, nós temos que nos proteger desse vendaval, né? Com práticas cotidianas. Não adianta você elaborar um plano mirabolante, etc., que eu vou fazer isso aqui. Não, são as práticas cotidianas. Essas que você falou, né? Se você é impressionada com isso ou com aquilo, evita ter contato com isso, né? Eu vejo hoje muita gente que se inicia em estudos mais complexos e que acaba ficando deprimido. Nós não temos que... a nossa natureza, ela é uma natureza que foi criada por Deus. Por isso que Deus fala do próximo, né? A nossa cabeça, ela é uma cabeça que ela tem a capacidade de absorver as coisas que estão próximas da gente. Por isso a nossa visão é limitada, a nossa audição é limitada. Os nossos sentidos físicos nos dão o limite até o qual a gente deve ir. Né? Só que a tecnologia aumentou muito esses limites. Os limites da visão, da audição. Né? Então, a gente ouve até um certo ponto. Os sons, além daquele ponto, a gente não ouve. A visão é a mesma coisa. Então, a gente deve se conformar à nossa natureza humana, o máximo que a gente pode. Né? Então, hoje eu lembro, por exemplo, de umas crônicas do Machado de Assis, na época do século XIX, em que ele dizia o seguinte, porque essa crônica é de uma época em que o telégrafo já estava possibilitando ao homem de saber notícias cotidianas sobre lugares muito, muito distantes, né, da onde o homem morava. Né? Então ele estava reclamando que agora eles estavam sabendo do desenvolvimento cotidiano da Guerra do Paraguai, por causa do telégrafo. Então ele estava reclamando, de certa forma, disso. Porque a gente, na época do Machado de Assis, né, ele já estava conseguindo acompanhar o movimento das tropas, os acontecimentos diários da Guerra do Paraguai. E ele estava se lamentando dessa simultaneidade das coisas. Você imagina hoje o que a gente não fica sabendo das coisas. E isso aumenta a nossa avidez, né? Não só a avidez por saber, mas a avidez por emitir opiniões sobre as coisas que nós não temos a menor capacidade de fazer. Né? Então, isso é terrível. O homem hoje está envolvido numa malha terrível, dificílima da gente sair fora dela. Né? Muita gente escolhe como penitência, principalmente na quaresma, que nós acabamos de passar, né? Mas penitências assim diárias, esse afastamento, porque é uma penitência para a gente se afastar disso, porque a gente acaba ficando desinformado. Né? A pior coisa que você pode falar de um homem hoje é que ele é desinformado. Olha que coisa absurda, né? Nós somos desinformados. Que coisa boa, né? No fundo é uma coisa ótima. Mas é isso, Ana Paula, a gente tem que lutar contra isso cotidianamente. Porque quando a gente consegue fazer algum progresso nessa via, é que a gente começa a perceber as nuances da vida, as coisas que nos acontecem, nós passamos a dar valor ao que é valoroso, a não dar valor às coisas que não são valorosas.
né? A deixar passar as coisas que nos tocam muito, muito longínquamente, né? Não, isso não é comigo. Isso não é assunto meu. Isso não me diz respeito. Eu não tenho controle sobre isso. Eu não consigo resolver isso. E a partir do momento que você percebe que você não consegue resolver certos grupos de problemas, você começa a resolver aqueles grupos de problemas que importam. Que importam, né? Então, é isso que é importante, né? Na nossa vida, se a gente consegue fazer, né? Mas muito boa a sua observação, muito é uma prática que todos nós devemos fazer sempre, né? Mais alguma observação? Professor. Sim. Salve Maria. Salve Maria, bom dia. Mais uma vez, eu lembrei dos panfletos da Revolução Francesa e de uma cultura, essa cultura que o senhor está falando, de ler os jornais diariamente, saber as notícias diariamente. Eu fico imaginando o homem, antes disso, que acordava de manhã e a maioria das pessoas deviam ir para o campo, né? Antigamente, eu quero dizer, antes disso. E importava olhar para o céu, ver o tempo, sentir quando a gente fala, o senhor ontem e hoje falou que da concretude da nossa fé, de que a realidade é a transcendência. Grosso modo, o senhor acho que falou assim, a transcendência é a realidade. A nossa fé é concreta. Isso. E hoje nós somos subjetivos. Ontem, assim, eu pensei demais durante o dia sobre isso. Uma vez eu até já falei sobre a minha dificuldade de me expressar objetivamente. Porque eu venho de uma cultura, digamos assim, esse vício de ser subjetiva, de procurar explicar as coisas por palavras que nem sempre significam absolutamente nada, são palavras que a gente aprendeu a usar como pessoas inteligentes, né? Porque eu estudo... Sofisticada. Sofisticada, isso mesmo. Nós somos muito sofisticados e frequentamos escolas, né? Lemos jornais, agora, e a internet é outra, eu acho que é uma ledeta, porque também nos colocou de forma pior ainda. E, professor, uma coisa interessante, eu ainda lembro muito desse homem mais simples, assim. Eu fico assim, de onde que é essa minha imagem? Será que é das minhas viagens ao interior, quando eu era pequeno, dos casos do meu pai, que era um homem do interior, que é esse homem mais simples, que a gente chamava de ignorante. Ontem me veio umas imagens, assim, casais envergonhados de homens e mulheres na rua da cidade, aquela cidade de antigamente, que era um formigueiro no centro de Belo Horizonte. Eu não sei se o senhor já viu um casalzinho da roça, um senhor e uma senhora, ela de roupa comprida, ele ainda de chapéu, e um segurando no outro, procurando ali informação. Eu fiquei pensando, aquelas pessoas deviam rezar o terço todo santo dia, vem na capital, e a gente olhava para eles assim, essas pessoas, coitadas, são ignorantes, porque nós somos... Então isso, não é? É muito difícil desfazer dessas camadas todas e... Olha, é muito difícil desfazer disso, professor. É um peso terrível da gente se desfazer da sofisticação que nos colocaram na cabeça, né? Dessa sofisticação mentirosa, né? Vocês vejam, por exemplo, como é que as pessoas se expressam hoje em dia. Quando você estava falando das palavras que a gente usa,
das palavras sem sentido, eu lembrei assim, a gente usa muita proparoxítona, né, Cristina? É impressionante. Muito advérbio, muita coisa. Mas a gente usa pouco coisa concreta, né? A gente é cheio de adjetivos, né? Então, assim, eu lembro, por exemplo, do livro que a gente leu recentemente, né? Do Monsenhor de Seguir, né? O texto do Monsenhor de Seguir é um texto absolutamente enxuto. Ele fala as coisas necessárias, ele dá um entendimento necessário para a gente, mas ele não usa texto rebuscado, ele não usa palavras difíceis, né? Então é um homem simples, né? A simplicidade do homem, ela pode se expressar em todos os níveis, né? Inclusive no texto dele, né? Mas na fala também, né? A gente é muito rebuscado. Outra dificuldade que nós temos, que eu acho que isso tem a ver com isso, que é usar o imperativo. Isso. É dizer não. Nós temos, até eu já li sobre isso como um qualificativo até da fala do brasileiro, né? O português ele usa o verbo imperativo de forma assim frequente. Isso. E no Brasil não. A gente sempre vai falar, eu sou viciada nisso, em não saber falar sim e não. Assim, vai falar um não, você fala, não sabe o que é? É porque eu não, não, isso é. Exatamente. E vai para o paroxismo, para os adjetivos, em vez de ser imperativa. Sim, não. Exatamente. Exatamente isso. O não da gente, ele tem que sempre ter qualificativos, né? Olha, mas é porque... E se alguém fala com a gente fala, nossa, que pessoa rude, mal educada. Exatamente, a gente não aceita, né? É isso mesmo. É essa confusão que nós vivemos, os vendavais da vida, né? Os vendavais da vida. Nós estamos nisso. Agora, nós temos que, pelo menos, almejar a simplicidade, né? A simplicidade de sentimentos, a simplicidade da vida, a tranquilidade na vida, né? Porque, enfim, essa é a vontade de Deus, né? É a vontade de Deus. Quanto nós estamos longe do entendimento completo da nossa fé, né, Cristina? É uma lástima hoje a gente até comentar sobre isso, né? Porque a nossa fé se sofisticou, né? Enfim, é lamentável, realmente muito lamentável. Pois é, gente. Então, vamos ver, se Deus quiser, né? Amanhã nós estaremos aqui de novo, lendo o parágrafo 5 da página 192 desse livro. Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários que enriquecem muito a nossa leitura, não é? Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. Santa Catarina de Sena, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.